Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição de número 251. As regras desse programa estão previstas na Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui, os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Com a palavra, o último inscrito, Mauro Alves da Silva, que é do Grêmio C Sudeste. Com a palavra. Cumprimento a todos os presentes, aos telespectadores, aos internautas. O Grêmio C Sudeste é uma associação que foi criada em 1995 para promover a cidadania e a defesa do consumidor. E atua nas áreas da saúde, educação, direito de criança e direito do consumidor prioritariamente. Então foi por essa atuação do Grêmio desde 1995 que a gente fez diversas parcerias com outras entidades, destaque especial ao Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública e ao CONSABESP, que é o Conselho Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de São Paulo. E hoje a gente vai fazer um balanço das atividades e das propostas para o ano de 2013. Na área do consumidor, a gente tem uma boa notícia. Então, ontem, terça-feira, foi aprovada a medida provisória MP 579, que garante a redução das contas de energia elétrica, conta de luz. Isso foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, então já vai entrar em vigor. A partir de janeiro de 2013 já vai haver uma redução de cerca de 16% na conta de luz residencial e até 28% nos grandes consumidores comerciais e industriais. Isso é importante destacar que foi uma vitória do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, da população que se mobilizou, porque nem todos estavam a favor dessa diminuição de energia elétrica, notadamente algumas concessionárias do serviço público que estavam vislumbrando um lucro maior nas costas dos consumidores. No entanto, em 2013, a gente continua com aquela demanda para exigir a devolução de 7 bilhões que foram cobrados a mais dos consumidores ao longo dos anos de 2002 e 2009. Então, os consumidores devem continuar mobilizados, porque essa conta que foi cobrada a mais deve ser devolvida para cada consumidor. Na área da educação, especificamente, foi colocado ao longo desse ano a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, foi assinada em 2011, mas entrou em vigor em maio de 2012, e agora qualquer cidadão, qualquer pessoa tem direito de exigir as informações de qualquer órgão público, o qual tem 20 dias para fornecê-las. Então, nesse caso da área da educação, nós priorizamos rever aqueles documentos que as secretarias estaduais de educação estavam sonegando à comunidade. No caso específico da Escola Estadual Otacílio de Carvalho Lopes, que é lá da zona leste da capital, é a escola que em 2004 o professor xingou um aluno de bicha, o aluno teve que sair da escola, o professor foi promovido e a Secretaria Estadual de Educação divulgou um documento oficial dizendo que era normal o professor xingar o aluno, que era uma forma de cativá-los. Então, a gente levantou toda essa documentação e vamos torná-la pública para vocês verem qual é o descaso que é feito com os alunos da escola pública, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, esse também é um trabalho da Cremilda Estela Teixeira, do Núcleo de Apoio a Pais e Alunos, que vai estar atuando firmemente no ano que vem. E nessa questão da Lei de Acesso à Informação, junto com o Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública, nós vamos exigir, através de documentação, através da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei federal, que todas as escolas públicas divulguem o nome do diretor. É muito comum você ir até uma escola pública perguntar quem é o responsável, você é atendido às vezes pelo porteiro, pela faxineira, que se recusam a dar o nome. Então nós vamos exigir que cada uma das escolas públicas do Brasil inteiro publique o nome do diretor, que é o responsável pela escola, qual é o nome e qual é o horário de trabalho de cada um dos professores. É muito comum você ter escola com 50, 60 professores e você chega e não acha nenhum professor. Onde que estão esses professores? Se isso já existe na área da saúde, por que não nas escolas ter uma lista dos professores e seu horário de trabalho? Outra questão, vamos exigir que se publique o calendário escolar e seja acessível para cada
cada cidadão, cada pai de aluno, cada aluno. Porque é muito comum a escola sonegar essa informação, vira e mexe, aparece um feriado, a escola não funciona um dia, emenda, faz aquelas pontes, né, a ponte da vergonha, né, o feriado cai na quinta-feira, sexta-feira ninguém trabalha. Também vamos exigir o regimento interno de cada escola. É muito comum as escolas criarem punições ilegais contra os alunos, sem nem mesmo estar no regimento. Se tiver no regimento, a gente tem um documento para denunciar, mas não estando no regimento, nem mesmo poderá ser aplicado. Outra coisa é exigir que cada escola publique a data da eleição do conselho de escola, para evitar a famigerada atitude das direções escolares, que faz uma eleição de cabresto, muitas vezes pegando o livro do conselho de escola e pegando o nome logo no primeiro dia de aula, quem quer, quem não quer participar. Eleição de conselho de escola é uma das principais funções gerenciais da escola, exigir essa participação ativa. No caso da saúde, nós tivemos vitórias na questão dos planos de saúde, vários planos foram fechados, os consumidores foram transferidos para outros planos e a fiscalização aumentou. No caso desse ano de 2013, vamos fazer uma campanha para exigir que os planos de saúde remunerem ou devolva o dinheiro para o SUS quando seus clientes associados forem atendidos no serviço público. Isso já é uma proposta antiga do saudoso deputado federal Aristodemo Pinotti, que tinha essa campanha, essa luta, mas parece que está abandonada. Então vamos exigir que quando o associado no plano de saúde for atendido no Sistema Único de Saúde, ele pague por esse serviço. Parece que o valor já está a mais de 500 milhões e os planos de saúde negam-se em assumir esse compromisso. No caso das moradias populares, moradia e habitação, junto com o CONSABESP, que é o Conselho Coordenador das Associações Amigos de Bairros, Vilas e Cidade de São Paulo, o Grêmio vai atuar exigindo maior transparência na questão da remoção forçada de famílias. Nós sabemos que no estado de São Paulo tem áreas de avenidas, rodoanel, metrô, tem a questão do trem-bala, tudo isso a gente vai exigir que seja garantido o direito dessas famílias, desses moradores, e inclusive uma indenização aos proprietários, uma indenização justa e em dinheiro, e não essas ameaças de retaliação que tem acontecido ao longo de todos esses governos. Por último, no caso da cidadania, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que finalmente a ação penal 470 do mensalão acabou. Dos 40 réus acusados inicialmente, 25 foram condenados, tem recurso ou não, mas finalmente acabou. Parece que houve essa situação. Mas a má notícia é que o Supremo Tribunal Federal, numa votação de 5-4, mais parece disputa de pênalti, né? 5-4, votou pela cassação dos deputados que foram condenados na ação do mensalão. Isso é uma ingerência no Congresso Nacional, é uma ingerência contra a Constituição que determina a separação dos poderes. Só o Congresso Nacional pode cassar deputados em exercício. Por que isso? Para garantir que não se repita o que acontecia na ditadura militar empresarial que vigorou até 1988, quando, por perseguições, o Poder Judiciário, através de uma pressão do Executivo, condenava o parlamentar e cassava automaticamente, sem respeitar a vontade do povo. A Constituição Federal garante que o poder é exercido em nome do povo ou através de seus representantes eleitos. Então não será 5 juízes eleitos, sabe-se, a população nem sabe como que é eleito esses juízes, que vai cassar o mandato popular. Então devemos ficar atentos quanto a esse desvio do Poder Judiciário, tentando fazer uma ingerência indevida no Congresso Nacional. A nossa sorte é que ainda vai haver uma nomeação de mais 2 ministros e pode trazer juízo a esses ministros que, numa votação esdrúxula, 5-4, votaram por cassar mandatos, uma coisa que a própria Constituição determina que seja feita em votação secreta na casa respectiva, se é deputado é a Câmara dos Deputados, se é o Senado, se é um senador é o próprio Senado que faz essa votação. E por último, para cobrar desses nobres ministros do Supremo Tribunal Federal, que desde 1988 nós vivemos num estado
republicano, democrático, de direita, qual é a atuação desses ministros quanto aos milhares de presos em situação provisória, que estão sendo muitos torturados cotidianamente? Será que aí não aplicaria a teoria do domínio do fato, condenando os próprios ministros pelo crime da prática de tortura? Muito obrigado, boa noite e até 2013. Obrigado, Mauro. No final de mais um programa Assembleia Popular. Neste programa, nossos votos de um Feliz Natal e de um ano novo repleto de realizações. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Assembleia Popular.